pé em reverência à palavra de Deus. Mais uma oportunidade muito especial que o Senhor nos concede de estarmos em sua presença para aprendermos da sua palavra. E nesse momento também queremos liberar o departamento infantil para a sua atividade específica no momento da palavra. A tia Rebeca tem uma atividade muito especial para as crianças hoje, lá na salinha, e vai ser bênção. Os irmãos podem ficar à vontade, podem ficar despreocupados, que as nossas irmãs responsáveis pelo departamento infantil darão total atenção ao seu filho lá, tá ok? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 14. Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 14. Glória a Jesus. Ezequiel 22, versículo 14. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Alguém ainda não achou? Diga, espere por mim. Todos acharam? Então vamos ler. Ezequiel 22, 14. Diz a palavra de Deus: porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Vamos repetir, igreja, todos juntos mais uma vez. Porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. A última parte diz o quê? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Amado e bondoso Pai, tua presença, eis-nos aqui mais uma vez. Queremos glorificar o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença, entregando a ti os nossos louvores e a nossa adoração. Louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Adoração resultado do conhecimento que temos de ti por intermédio da tua palavra, sabendo quem tu és. Tu és o único Deus, o todo-poderoso, o soberano, o grande eu sou. Tu és, Pai Santo, o Senhor de nossas vidas, o dono de nossas almas. A ti pertencem todas as coisas, e diante da tua palavra nos prostramos agora. Pedimos que o teu Espírito Santo nos oriente, nos inspire e nos ajude, Pai, a entender, compreender e também viver a tua palavra, de modo que ao vivermos a tua palavra, o teu nome seja em tudo glorificado em nossas vidas. Meu Deus, toma a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos, para a glória do teu nome oramos, em nome de Jesus Cristo. E a igreja em concordância diz amém. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Meus prezados irmãos, Deus é Senhor do tempo. Aliás, Ele mesmo é antes do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Antes de tudo, Ele já era Deus. Ele é dono do tempo, Ele é Senhor do tempo. Ele é atemporal. Ele não está subjugado ao tempo. Ele não envelhece. Ele não tem fim de dias, nem princípio de dias. O nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus, Ele está além de tudo e de todos. E por conta dele ser atemporal, dele ser eterno, autoexistente, Ele determina tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus:
Tudo tem o seu tempo. Capítulo 3, versículo 1, melhor dizendo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus é antes do tempo, é atemporal, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele cria o tempo e depois Ele determina, no tempo que Ele criou, uma coisa de cada vez para acontecer, cada uma a seu tempo. Os irmãos entenderam até aqui? Então, Ele cria o tempo e determina que algumas coisas aconteçam, ou acontecimentos ocorram no tempo que Ele mesmo determinou. E isso não pode mudar. Romanos, capítulo de número 14, versos 11 e 12, diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta desse mesmo a Deus. Porque li esse texto com os irmãos, e antes falei do tempo, logo após ter falado com os irmãos acerca de Ezequiel 22:14. É porque Ezequiel 22:14 está tratando de um momento já determinado na agenda de Deus, para que haja um tratamento individual, para que haja um tratamento para com o homem. Está na agenda de Deus, querendo ou não, uma data, uma hora, um dia que Ele vai tratar com cada um de nós. De maneira, olha como Paulo fala no final do versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta desse mesmo a Deus. Esse será o dia do tratamento. É o dia em que nós, face a face, nos apresentaremos diante de Deus. É o dia que Ele vai chamar-nos para um acerto de contas. As pessoas se julgam donas de suas próprias vidas. Por que pensam assim? Porque são dotadas de liberdade para decidirem o que fazer, quando fazer. O problema é seu. Você está administrando a sua vida. Só que você tem que se lembrar que tudo que você fará e tudo que você disser, você vai dar conta diante de Deus. E isso, na agenda de Deus, já está determinado. Não tem como nós escaparmos disso. Há uma displicência humana muito grande com relação a isso. E Deus está olhando. A displicência humana, Deus contempla, Deus vê. É peculiaridade da absurda ignorância humana viver segundo os seus próprios desejos e vontades, ignorando propositalmente ou inadvertidamente a palavra de Deus, a fidelidade da palavra de Deus e o que a palavra de Deus determina. Então o homem vai vivendo inadvertidamente, dissolutamente, pensando que Deus não está vendo, pensando que nada irá acontecer, pensando que vai ficar por isso mesmo tudo aquilo que ele fizer ou disser. Só que agora eu quero pedir participação dos irmãos, como estamos num culto de ensinamento. Alguém, por favor, abra sua Bíblia, um homem, um irmão, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 16, verso 9, e uma irmã abra em Salmos 139, para ler do 7 ao 11. O irmão que achou 2 Crônicas 16, 9, pode dar o sinal que o Leonardo vai lá para os irmãos lerem em alto e bom som, acompanhar a leitura. Hoje vamos fazer essa didática, porque é culto de ensinamento, vamos aprender da palavra. O irmão que achou 2 Crônicas 16, 9, deu o sinal. Pode ler. O irmão Átila vai ler. Coloca bem próximo dele lá. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A parte A do versículo, só a parte A, o que diz? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a por terra. Toda a
terra. Os olhos do Senhor estão passando, obrigado, irmão, estão passando por toda a terra. Se ele está passando por toda a terra, ele está vendo as ações de todos os homens, mas nem todos os homens creem, dão crédito na veracidade, na fidelidade desta palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Agora vamos lá, Salmo 139, 7 a 12, uma irmã. Glória a Deus, eu preciso que as pessoas se agilizem aí. Quem achou? Marlete. Glória a Deus. Observe, irmãos, Salmo 139, de 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser deserto, então a noite será luz à roda de mim, a treva se esconde de ti, mas a noite resplandece, como a noite, como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Mesma coisa. Muito obrigado. Para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Não tem para onde fugir. Ele está contemplando, ele está vendo. Não adianta a gente se esconder dentro de um bunker subterrâneo. Deus está contemplando. E o salmista, ele é muito enfático: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará, tua destra me susterá. A luz e as trevas são para ti a mesma coisa. A escuridão, as trevas não me escondem de ti. É o que ele está dizendo. Deus está vendo-nos todos os dias, o tempo todo. Os olhos do Senhor, como diz, segundo Crônicas 16, 9, parte A, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Observe o que diz Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe o que está dizendo. Ela é apta para discernir, para conhecer minuciosamente os pensamentos e intenções do coração. Aí o versículo seguinte vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós seremos tratados por Deus. O Senhor, o nosso Deus Santo, Todo-Poderoso, um dia, na agenda dele está determinado, ele vai nos chamar, nos colocar diante dele e dizer: porventura você está com o seu coração firme, suas mãos estão fortes, porque agora eu vou tratar contigo. Eu não disse, eu não te avisei, chegou o momento. Nós vamos ser tratados por Deus, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Agora observe bem o abuso humano quanto à longanimidade divina. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Se você tomar nota desses textos, depois você lê com mais calma em casa, o tempo não nos espera. Agora observe bem, o abuso, sabe? Ah, meu Deus, a irreverência, a leviandade do homem diante da longanimidade divina. Eclesiastes 8, 11 diz assim: porquanto, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. O que está dizendo aqui a palavra?
eu faço alguma coisa de ruim agora, eu pratico um pecado, uma iniquidade, eu falo mal do irmão, eu trato mal o outro, eu desprezo a obra de Deus, desprezo o meu chamado, eu arrumo problemas, eu tenho questões mal resolvidas, mas a coisa está acontecendo. Irmão, estão entendendo? Não aconteceu nada, ele vacilou hoje, amanhã está tudo bem, ele continua. Depois de amanhã não aconteceu nada, ele continua. Aí ele vai dizendo no seu coração: Deus não fez nada, está tudo certo. O camarada está pregando, mas está lá em pecado, mas ele ainda está pregando e pessoas ainda estão se convertendo. Está tudo bem, estou pregando, Deus está me usando, estou pregando, tem alma se convertendo. A pessoa canta, a igreja levanta a mão, glorifica, aplaude, outras choram ouvindo ele cantar. Ele acha que pelo fato de estar tendo aprovação humana, Deus está aprovando. Observe o que a palavra diz: porquanto, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Ele vai fazendo mal sobre mal, não acontece nada com ele imediatamente, então ele vai fazendo, ele vai acumulando, ele vai somando a sua fatura. Só que tem uma hora que a fatura vai chegar, tem uma hora que o Senhor vai chamá-lo para uma prestação de contas. Lembra do que eu li no Eclesiastes 3, versículo 1? Tudo tem o seu tempo determinado. Uma hora, como diz o dito popular, a fatura chega. Parece que está tudo bem, mas lá na anotação divina tem todos os seus atos, todas as suas palavras. Aquelas atitudes que você tomou, aquelas palavras que você disse, aquelas coisas que você fez, aquela malignidade que você praticou, aquela calúnia, aquela palavra depreciativa contra o seu irmão, está tudo na agenda de Deus. Está tudo bem. Você continua empregado, continua se vestindo bem, continua com o seu carro na garagem, continua vindo para a igreja, continua participando dos grupos. Está tudo bem. Teu casamento está uma maravilha, a sua vida financeira está equilibrada, está tudo bem. Preste atenção, isso chama-se longanimidade. É longanimidade de Deus. Por causa da longanimidade de Deus, os homens são insistentes em suas negligências e más obras. Não entendem o propósito do tempo que estão recebendo de Deus. É Deus dando tempo. Talvez hoje, ou aqui no templo, ou assistindo-nos pela internet agora, ou vai nos assistir depois nessa pregação, alguém esteja atolados em malignidade, atolado em pecado, mas não tem estremecimento nenhum em suas bases de vida, e por esta razão ele acha que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Esse tempo que Deus está te dando chama-se longanimidade, é o tempo que Ele está lhe dando para que você se arrependa, porque querendo você ou não, a hora do tratamento vai chegar, a hora da prestação de conta vai chegar. A longanimidade faz Deus suportar contrariedades contra si mesmo e sua palavra, por amor aos homens. Os irmãos estão entendendo isso? Digam amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse tempo, essa longanimidade, esse momento que você está vivendo, praticando malignidades e pecados, vivendo fora de propósito de Deus, mas ainda está tudo bem sobre a sua vida, é Deus sendo longânimo para contigo, dizendo, esse tempo para a tua vida é o tempo para o teu arrependimento. Só que na agenda de Deus, está chegando o tempo que Ele vai te chamar para uma prestação de contas.
Ezequiel 22:14, o texto base desta palavra de ensinamento. Olha o que Deus está perguntando. Isso aqui é tremendo, me estremece. Porventura estará firme o teu coração? Olha que coisa extraordinária. Imagine o próprio Deus se apresentando a ti ou a mim individualmente, fazendo essa pergunta. O seu coração está firme? Porventura as suas mãos estão fortes nos dias, aqui está no plural, nos dias, ou no tempo que eu tratarei contigo? Você vai suportar o tratamento? Você vai suportar o tete a tete? Você vai suportar o momento em que eu e você estivermos aqui no nosso particular, eu tratando de ti? Você me responder das perguntas que eu lhe fizer? Quando eu lhe revelar diante das obras e pedir conta de tudo aquilo que você falou e fez, você estará preparado, o teu coração está firme, a tua mão está forte, você vai suportar esse confronto? Esse é o dia do tratamento. Em outras palavras, Deus estava perguntando a Israel, depois de tantos avisos, depois de todos esses dias que eu lhes dei, vocês estarão prontos para o dia que eu vou tratar com vocês? Deus estava dizendo, está chegando a hora do tratamento, está chegando a hora da gente conversar sério, porque Deus não deixa passar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, todos nós conhecemos, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Prestação de conta, lei da reciprocidade, é o dia do tratamento. O dia do tratamento, meus irmãos, chega para uns mais tempo, para outros menos tempo. O certo é, mais cedo ou mais tarde, a hora do tratamento vai chegar para todos nós. E a pergunta que eu lanço aos irmãos, você está pronto? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, você está pronto? Você está pronto? Você está pronta? Observe a geração de Noé e a geração de Sodoma e Gomorra. Lucas capítulo 17, versos 27 a 29. Glória a Deus. Um irmão, por favor, leia esse texto. E uma irmã deixa já aberto lá em 2 Reis, capítulo 17, do 13 ao 18. O irmão que achar Lucas 17, 27 a 29, dê o sinal para lermos, enquanto isso eu tomo um gole de água. Glória a Deus. Lucas 17, 29, tem que ser rápido. Os irmãos não se acanhem não, nós estamos num culto de ensinamento da palavra, é um culto participativo. Lucas 17, 27 a 29, quem achou? Achou? Então dá o sinal. Irmão Marcos ali, Leonardo, por favor. Lucas 17, 27 a 29, a geração de Noé e a geração de Sodoma e Gomorra. E comiam e bebiam, casavam e dar-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Agora a pergunta, muito obrigado. Agora a pergunta que eu faço aos irmãos. Antes do dilúvio, Deus deu tempo para a geração de Noé, sim ou não? Sim. Antes da destruição dessas cidades de Sodoma e Gomorra, Deus deu aviso, Deus deu tempo para essa cidade, sim ou não?
Deus dá tempo. Deus dá tempo. Deus avisa. Deus fala. Deus chama a atenção. Estava lá Noé, pregoeiro da justiça, batendo o seu martelo no prego para fixar madeiras. É barulhento esse trabalho. Serrando madeiras, betumando a arca. Algo fenomenal, colossal, gigantesco. Chamava a atenção e perguntava a Noé: o que é isso? E Noé pregava a palavra de Deus. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. Enquanto ele construía, ele pregava. Enquanto ele pregava, ele construía. Ele estava dizendo: o dilúvio veio aí. Deus me falou, isso é ordem de Deus. Mas ninguém deu ouvido a Noé. Entregaram-se às suas vidas levianas e inconsequentes, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou a todos. Deus enviou anjos à casa de Ló. Deus usou Abraão para interceder por estas cidades, mas não, eles ignoraram a presença dos anjos enviados por Deus, ignoraram a presença do justo Ló com a sua família. Mas quando Deus tira Ló com a sua família de Sodoma, Deus enviou juízo, choveu sobre Sodoma fogo e enxofre e consumiu Sodoma e Gomorra e todos os seus moradores. Deus dá tempo, mas a hora chega. Deus deu tempo para os israelitas, enviando profetas a eles. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, 13 a 18, a irmã que achou, por favor, dê um sinal aí. Glória a Deus. A irmã que achou, pedi, já tem irmã Arlete novamente. Glória a Jesus. Pode até trazer um copinho d'água para a irmã Arlete. Glória a Deus. Está pequeno, mas eu vou ver se eu consigo. Segundo Reis 17, 13 a 18. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e eu que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Porém o quê? Porém não deram ouvidos. Igreja, porém o quê? Não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Até aqui? Eu termino de ler, muito obrigado. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, serviram a Baal, também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente parte da tribo de Judá. Deus advertiu os seus servos pelo ministério de todos os seus profetas, mas eles rejeitaram a palavra de Deus. Sabe esta palavra que eu estou vos pregando aqui, queridos? É mais um profeta que Deus está usando. Mas é uma boca que Deus está usando para falar
que nós devemos colocar a nossa vida no altar? Há quanto tempo você não faz o autoexame para saber como é que está a sua vida diante de Deus? Há quanto tempo você não se prostra diante do Senhor perguntando: Senhor, a minha vida, é isso que o Senhor quer dela? Senhor, expurga-me, como disse o salmista Davi, expurga-me ou revela-me os erros que me são ocultos. Eu não quero mais errar. Mas tem gente que sabe que está errando, mas está ignorando a voz de Deus. Mas Deus deu tempo para os israelitas, eles não quiseram se consertar. Deus deu tempo para os judeus, porque os israelitas, os da tribo do reino do norte, os de Samaria, foram levados para o cativeiro assírio e dispersaram, acabaram. Mas os judeus, ou seja, o reino do sul, Judá e a meia tribo de Benjamim também foi alertada pelo ministério de Jeremias, Ezequiel, de Isaías e outros. Segundo Reis 25, de 8 a 12 diz: e no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, queimou o templo. Queimou o templo. Ele queimou o templo do Senhor, queimou a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. Todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou-os preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores, ou seja, trabalhar escravo. Usar-lhes a mão de obra, servidão, dureza. Por que aconteceu isto aqui? Porque eles ignoraram a voz dos profetas de Deus. Ignoraram o tempo que Deus estava lhes dando. Deus, ele tem as suas formas de nos chamar a atenção. E às vezes até as pessoas mais ímpias, até aquelas que estão distantes de Deus, Deus, por misericórdia, por amor àquela alma, Ele faz algo para chamar a atenção, para ver se esse coração duro se quebranta. Eu vou lhe citar aqui prova bíblica do que eu estou lhe falando. Deus se importa com todos os homens. Ele avisa os seus servos, mas Ele avisa, Ele fala também com quem não é seu servo. Exemplo bíblico disto, Nabucodonosor. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versos 24 a 27, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, palavras de Daniel a Nabucodonosor acerca do sonho que ele teve. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, o meu senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado de orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, 7 tempos, 7 anos, e até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que te foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, olha o conselho de Daniel para o rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele teve um sonho, na qual ele viu uma árvore frondosa, frutífera, que dava alimento para homens, aves. As pessoas, os animais se repousavam à sombra daquela árvore, as raízes eram profundas e extensas, e de repente, na visão, no sonho de Nabucodonosor, ele escuta uma voz que dizia: cortai essa árvore,
e a árvore vinha e era cortada e caía, os animais fugiam, os frutos se deterioravam, apodreciam, e então ele ficou perturbado com aquilo por causa daquela voz que mandava cortar a árvore, e ninguém interpretava este sonho, até que Daniel interpretou o sonho, e o conselho de Daniel, da parte de Deus, para Nabucodonosor era: portanto, ó rei, põe fim aos teus pecados, pratique a justiça, põe fim às tuas iniquidades, use de misericórdia, talvez se prolongue a tua paz, a tua tranquilidade. Deus estava dizendo para Nabucodonosor: se tu não consertares a tua vida, se tu não te arrependeres do teu pecado, eu vou tratar contigo. E ele ficou 7 anos pastando, comendo grama, do jeito que Deus determinou. Ele se transformou numa anomalia, num animal estranho, inigualável, sem igual, uma espécie única, jamais existente. Lá estava pastando, e depois de 7 anos, ele recobra o seu juízo, e o reino volta para suas mãos. E depois desta advertência prática, desta correção que Deus lhe dá, ele faz o decreto reconhecendo que o céu reina. Mas ele poderia evitar tudo isso se tivesse ouvido o despertar de Deus por intermédio da voz do profeta Daniel. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Quem sabe você está já há muito tempo andando por um caminho e Deus vem rotineiramente falando contigo, só que hoje Ele está falando de forma muito mais clara, muito mais severa, muito mais pessoal. O confronto hoje está mais próximo, o confronto hoje está contundente. Por que será? Porque quanto mais Deus fala, mais alto, mais próximo está o dia e a hora que Ele vai tratar conosco. Quem sabe não é a tua oportunidade. Eu estava vindo de uma pregação lá da Baixada Fluminense, e estava vindo para casa, e de repente eu fui impelido pelo Espírito Santo a passar por um caminho que eu nunca havia passado. Eu disse: mas por aqui? Eu nunca passei por aqui, eu não gosto de passar por aqui. Mas o Espírito Santo disse: passa por aqui. E eu passei por ali. E quando eu cheguei mais adiante, tinha uns rapazes num beco, 2 rapazes encurralando um outro rapaz. E eu tinha que passar por ali. Eu pensei em recuar, só que eu entendi que aquele era um momento de execução. Eu disse: eu vou recuar porque vai acontecer uma execução. Isso aqui é uma execução. Vão eliminar esse rapaz e de repente podem querer queimar o arquivo. Esse arquivo sou eu. Ameacei voltar, eu estava de terno preto, com uma pasta na mão, contendo o meu material. Eu falei: eu não posso correr. E o Espírito Santo dizia: vai. E eu fui me aproximando, e quando eu cheguei bem perto, o Espírito Santo falou: para, rogue por ele. E quando eu parei, um dos rapazes falou assim: segue caminho aí, irmão, não se mete nisso não, isso não tem nada a ver contigo, se adianta. Eu disse: eu conheço esse rapaz é filho de uma diaconisa lá da igreja, não faça isso com ele não, por favor. O rapaz estava segurando esse filho da irmã, da diaconisa da igreja, pelo pescoço. Ele era menor do que o filho da diaconisa, e ele colocou a pistola, uma 9mm, dentro da boca daquele menino, e ele chorava e tentava falar, pedindo clemência, pedindo para não puxarem o gatilho. E eu ali, vendo aquela arma já destravada, e eu disse: por favor, não faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mãe é uma serva de Deus, ora muito por ele, nós oramos por ele, não faça isso. E fui.
atenuando aquela situação, abrandando, aplacando aquela ira, aquele furor. Aí um insistia, larga logo o dedo, o outro dizia, calma, vamos atender o pastor, vamos atender, vamos dar essa chance. Eu e mais o outro que estava cedendo, convencemos o que estava mais afim de puxar o gatilho. E de repente, meus prezados irmãos, finalmente aquele rapaz tirou a pistola de dentro da boca daquele menino. Ele já estava com muitas escoriações, com muitos hematomas, já estava sangrando, o olho muito inchado. E eu o ajudei a chegar, mancando muito, o joelho estava torto, a rótula estava para o lado, já havia apanhado muito. E eu o levei até a casa dele, bati no portão, chamei a irmã pelo nome, disse, eu encontrei o seu filho ali, a situação era essa. Já era beirando meia-noite, e aquela irmã disse, eu estava orando por ele agora, porque o Espírito Santo me tocou. E eu pedi para que Deus desse a ele mais uma chance, mais um livramento. E ali eu orei com ele, falei de Jesus para ele e disse, Deus está te dando uma nova oportunidade de você consertar a sua vida. Aquele rapaz foi para a igreja, ficou 6 meses firme com Jesus. Mas teve um dia que ele decidiu ir a um baile funk, numa das comunidades aqui do Rio de Janeiro, bem próximas a nós. E quando ele entrou naquela comunidade para aquele baile funk, deixou a Bíblia em casa, deixou a sua vida de cristão em casa, estava muito bem, estava firme com Jesus, o Senhor havia renovado, mas teve uma recaída. E quando ele foi, os homens o apanharam, e ele desapareceu, e não puderam fazer o sepultamento daquele jovem, porque a informação era a seguinte para a família, mãe, família, não precisa mais procurar, porque ele já era. Diga pelo menos onde está o corpo, clamava a mãe. Não tem como lhe dizer. Nós esquartejamos o corpo, colocamos os pedaços em sacos de lixo e distribuímos nas lixeiras da comunidade. Os garis vieram e já levaram, não tem corpo para sepultar. Irmãos, não foi falta de aviso, Deus sempre avisa. Essa experiência que eu estou lhes contando é contundente, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, porque eu tenho absoluta certeza que Deus está querendo um conserto de alguém imediato, porque o tempo está acabando e o dia do tratamento está chegando. Ezequiel 22:14. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, eu o farei. O Senhor está dizendo, você vai suportar o dia que eu me apresentar e tratar contigo? Não é o que as pessoas dizem que você faz que você vai prestar conta. Não é sobre aquilo que disseram que você disse. É o que você de fato disse. É o que você de fato falou. Isso inclui intenções do teu coração. Isso inclui seus pensamentos. É por isso que nós somos completamente dependentes de Deus. E todos os dias, quem sabe várias vezes do dia, devemos nos prostrar diante de Deus. Porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Põe a tua boca no pó. Quem sabe para ti ainda haja esperança, porque Deus quer dar livramento, Deus quer dar salvação. Deus é o Deus de clemência, de misericórdia, de amor, de compaixão e de bondade. É o Deus que apaga todos os pecados, traz do monturo, aleluia, o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Deus muda histórias, mas é necessário ouvir a voz do Senhor no tempo em que se chama hoje. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor por esta palavra? Me faz lembrar também de um outro rei, o rei Belsazar. Ainda no livro do profeta Daniel, um capítulo adiante do texto que nós lemos anteriormente, Daniel capítulo 5, versículos 25 a 30.
Está escrito: este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que se vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei da Babilônia, rei dos caldeus. Por quê? Numa festa exagerada, numa festança sem fim, ele já embriagado, ele dá ordem que se vá aos tesouros do palácio e apanhe os utensílios que Nabucodonosor, por ocasião da invasão de Judá, leva para Jerusalém. Nabucodonosor não profanou nenhuma taça, nenhum copo, nenhum talher, nenhum prato, nenhuma bandeja. Ele apenas guardou. Mas Belsazar, quando já estava bêbado, no auge da sua festança, ele lança a mão desses utensílios sagrados e profana esses utensílios. E lá, no auge da festa, no ardor do vinho, no calor das danças, aparece parte de uma mão e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado, contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O que está acontecendo aqui? Porque ele brincou com coisas santas, porque ele profanou utensílios do Senhor, porque ele profanou aquilo que foi consagrado a Deus. Ele morreu. O Senhor chamou para a hora do tratamento, mas não sem antes avisá-lo. Quem sabe nesta noite não é o último aviso para alguém. Quem sabe esta mensagem, você que está me ouvindo aí na live, você que está me ouvindo pelo Facebook, pela internet, eu não sei onde, quem sabe hoje não é a tua última oportunidade, a tua última chance. Sabe, meus irmãos, existem algumas pessoas que pensam que pode fugir de Deus. Essas coisas que eu estou pregando aqui, esses textos que eu estou lendo, esta palavra que eu estou lhes ministrando, isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou lendo com os irmãos a inerrante palavra de Deus, eu estou abrindo o texto, estou ensinando o que está escrito. Mas algumas pessoas pensam que pode fugir. Não adianta tentar fugir, porque de Deus ninguém consegue escapar. Você se lembra de Jonas? Se lembra de Jonas? Ao invés de ir para Nínive, pega um navio para ir em direção diferente, e Deus provoca aquela situação toda da tempestade, ele é lançado no mar e o peixe grande o engole. Não adianta tentar se esconder de Deus. Não adianta tentar ignorar o que está escrito em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí Deus faz uma pergunta: agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. E o agir de Deus nem sempre é para te dar vitória. O agir de Deus nem sempre é para abrir porta para você. O agir de Deus nem sempre é para te dar um afago. O agir de Deus nem sempre é para te dar um milagre. O agir de Deus nesta noite não é para nada disso. O agir de Deus é para que você escape por sua vida, para que você escape da perdição. Ele está estendendo a mão para você, por agora, nesse momento, é a mão da misericórdia,
é a manifestação da graça, é a manifestação do grande e insondável amor. Mas se você não ouvir a voz de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus quer agir dessa forma, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Você não tem como fugir daquilo que Deus prepara para te tratar, para lhe punir, para lhe trazer o juízo, para lhe fazer a cobrança. Não tem como fugir. Se lembra de Acabe? Quando o profeta disse a ele, da forma como ele morreria, traspassado por uma flecha, e os cães lamberiam o seu sangue. Sabe o que Acabe fez quando foi subir para a peleja? Pegou a veste real covardemente e colocou num soldado qualquer. Pegou a roupa de um soldado e colocou na sua cabeça e dizia assim: como essa palavra vai se cumprir? Se na verdade quiserem me matar, vão matar um soldado em meu lugar. Olha a covardia de Acabe. Mas Deus sabe o que faz. A Bíblia Sagrada diz que um soldado aleatoriamente teçou o seu arco, e uma flecha vadia, assim que a Bíblia diz, uma flecha vadia, saiu aleatoriamente no ar e veio pela fresta da armadura de soldado que o rei Acabe estava usando. A flecha o traspassou e ele caiu e foi sangrando, e morreu ali. Os cães vieram lambendo o seu sangue, mas não foi por falta de aviso. Não adianta tentar escapar do agir de Deus. A hora do tratamento chega, mas por agora Ele quer tratar para a vitória. Por agora Ele quer redimir a sua vida da perdição. Por agora Ele quer operar um livramento para você e para a tua casa. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor pela palavra? Quem não se lembra de Ofni e Finéias? Os filhos do sacerdote Eli brincavam no exercício sacerdotal. A Bíblia diz que quando o povo vinha trazer as suas ofertas alçadas, os sacrifícios, ao invés de eles ficarem com a parte que cabiam aos sacerdotes, o que eles faziam? Eles pegavam toda a carne, cozinhavam a carne, metiam a mão nas panelas da carne que era para sacrifício e comiam em glutonarias. A Bíblia diz que eles tinham relações sexuais com várias mulheres, faziam orgias em repartições do templo, profanando o templo do Senhor. Viviam a vida desta forma. Mas teve um dia que Deus os chamou para tratamento. Houve uma peleja contra os filisteus, e Ofni e Finéias morreram no campo de batalha. Deus os exterminou, não sem aviso, não sem repreensão, não sem um chamamento ao arrependimento. E quando o soldado veio trazer a notícia, além da morte de Ofni e Finéias, permissão de Deus, a arca do concerto foi roubada. Quando Eli recebe a notícia, naquele dia de derrota, fatídico para Israel, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e também morre. Agora era o sacerdote Eli, e os seus dois filhos também eram sacerdotes, Ofni e Finéias morreram. A arca do concerto foi levada. O mesmo mensageiro, ao dar a notícia para a esposa de um deles, ela estava grávida, prestes a dar à luz, entrou em trabalho de parto e morreu no parto. E o nome que ela dá para o menino que nasce, Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Aleluias. Não sem aviso, mas a hora de Deus tratar chega. Não sem aviso, mas a hora de Deus tratar chega. E não adianta tentar fugir. Quem não se lembra de rei Herodes? Matou Tiago à espada. Viu que aquilo agradava aos judeus, querendo ganhar popularidade entre os judeus, até porque ele não era judeu, ele era edumeu. Ele precisava da popularidade. O que acontece? Ele propõe, ele vê que ao matar Tiago agrada os judeus, ele diz: agora eu vou matar Pedro também. E mantinha Pedro preso.
para que depois da Páscoa apresentasse Pedro à multidão em praça pública e o degolasse, o matasse também. Entretanto, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia por ele contínua oração a Deus. E aí então, Deus enviou um anjo, livrou Pedro. Passado isso, Herodes estava para se apresentar ao povo em praça pública, e a história diz que ele era bom de oratória, era uma pessoa que tinha uma retórica muito interessante, uma fluência verbal muito eloquente, tinha muito fervor em suas palavras, e quando ele começa o seu discurso, a multidão começa a aplaudir, dizendo: "Isso é a voz de Deus e não de um homem", e ele se orgulha, ele se infla, o seu ego cresce, e de repente a Bíblia nos afirma que ele tem um mal súbito, ele cai morto, e ele começa a ser comido de bicho instantaneamente, porque não deu glórias a Deus. Com Deus não se brinca. Ser crente não é viver de qualquer maneira. Quando nós sabemos o bem que devemos praticar e não praticamos, a Bíblia diz que pecamos. E se pecamos, e sabendo que estamos pecando, estamos fazendo de forma deliberada. E quando pecamos deliberadamente, o que acontece? Já não há mais perdão para os nossos pecados, porque a ira de Deus se acende contra o homem. Pastor José, mas o senhor está pregando uma mensagem dessa? Estamos na dispensação da graça. Sim, nós estamos. Mas Herodes também morreu na dispensação da graça, comido de bicho porque não glorificou a Deus. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Eles morreram em qual dispensação? Foi da graça ou não? Porque mentiram. Na dispensação da graça, Pedro disse: "Por que mentiste ao Espírito Santo? O dinheiro que vocês venderam lá, a propriedade não era de vocês? Vocês não tinham obrigação nenhuma de dar uma oferta. Já que queriam dar, desse de forma correta, verdadeira. Porque mentiste ao Espírito Santo, eis aí a mão de Deus sobre vocês. Cai um e depois cai outro, depois tiveram que sair arrastando os dois defuntos de dentro do templo." Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Conhecer a palavra da forma que nós estamos conhecendo, ouvi-la da forma que estamos ouvindo, e não dar crédito a ela, a Bíblia diz que teria sido melhor não conhecê-la, porque Deus nos trata de acordo com o nosso grau de conhecimento. Se até agora você estava inocente, você não está mais. Se até agora você não tinha sido advertido, agora Deus está falando contigo para te adverter. Se até agora o Senhor não tinha te chamado a um conserto, eis aí a voz do Senhor para ti: conserta a tua vida, porque o dia do tratamento está chegando diante de ti. Para encerrar, observe o que é o que o Senhor diz à igreja de Tiatira. Eu peço que toda a igreja abra sua Bíblia agora, por favor. Aqui nós estamos encerrando a palavra doutrinária, a palavra de ensinamento desta noite. Apocalipse 2, 18 a 23, quem achou diga amém. Eu espero você achar. Apocalipse 2, 18 a 23, é a carta à igreja de Tiatira. Diz assim a palavra de Deus: "E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti." Observe, a Bíblia está dizendo o seguinte, o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência,
Eu sei que as tuas obras no momento são muito mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Diga assim comigo: pouca coisa também desagrada a Deus. E o Senhor está dizendo: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhes, leia comigo esse versículo, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. O que o Senhor deu à igreja? Tempo. Tempo para quê? Para arrependimento. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículos 22 e 23, repita comigo, igreja, em alto e bom som. 1, 2 e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas, é isso mesmo? Vamos lá, 1, 2 e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Diga comigo: o Senhor sonda, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Diga assim: o Senhor está vendo tudo. Aí observe o último versículo, em alto e bom som. 1, 2 e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quando? No dia do tratamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. O que está acontecendo no mundo, irmãos? Começou em 2020. Na verdade, setembro de 2019, o Covid começou lá na China. 2020, lockdown, quarentena, tudo fechado, pandemia mundial. 2021, mesma coisa. Entramos em 2022, está aí o Covid. O que é que Deus está querendo falar conosco? O que é que o Senhor está nos comunicando? Irmãos, quem está entendendo isso, diga amém. Será que nós não estamos sensíveis a ponto de entendermos que Deus está chamando a atenção do seu povo? Interessante que nós temos a péssima mania, o péssimo hábito de apontarmos lá para fora, apontarmos para a classe política, apontarmos para os desmandos que há nos âmbitos estaduais e municipais, apontarmos para a corrupção, para a bandidagem, para as milícias, para o poder paralelo, e começarmos a criticá-los, dizendo que Deus fará, que Deus é isso, que Deus vai. Na verdade, não é essa que deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é com a nossa própria vida. Devemos nos preocupar com eles, claro, mas nós não podemos agir de forma hipócrita, porque primeiro devemos tirar a trave que está nos nossos olhos. Devemos consertar a nossa vida, colocar a nossa vida diante de Deus, nos corrigir, pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós. Estou sentindo a presença de Deus. Me faz lembrar da primeira epístola de apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo, olha o que está escrito, não é uma palavra minha, isso não é uma palavra de um homem, isso não é a palavra de um filósofo, de um cientista político, isso não é uma palavra de um homem mortal, isso é a palavra de Deus. 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Sabe o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Melhor, que Deus está dizendo para os irmãos, que no meio de nós, o julgamento divino já começou a acontecer. O ardor da justiça divina está acontecendo aqui agora. Não adianta ninguém tentar escapar do que Deus está fazendo, porque Deus está julgando a sua igreja, porque o julgamento começa primeiro aqui. É tempo de colocar a vida no altar, e dessa ação divina ninguém vai escapar. Alguém pode me ouvir dizer assim, mas eu estou já velho, já vivi tanto. Os senhores, as senhoras, com todas as suas cãs envelhecidas, serão tratados também por Deus. Talvez alguém possa dizer, não, mas agora eu estou começando a minha adolescência. Você já sabe discernir entre o bem e o mal, tem conhecimento suficiente para tomar as suas próprias decisões, conhecendo o certo e o errado. O Senhor também trata contigo, ainda que você seja bem novo. Não haverá ninguém sem ser tratado por Deus. Por esta razão, nesta noite, o Senhor me usa desta forma. Coloque a sua vida no altar, porque o julgamento já começou aqui dentro da casa de Deus. E os irmãos verão o resultado da mão de Deus trabalhando nesse lugar. Deus está indo lá onde eles estão. Deus está visitando agora cada um dentro dos seus lares. Quando eu falo casa de Deus, eu não me refiro a este templo, essas 4 paredes. Quando eu falo casa de Deus, bate no peito aí e diga, eu sou casa. E onde houver uma casa, começa o julgamento divino. Deus, escute, Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Ele não tem o culpado por inocente. Não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado. Ele é justo. Inocente, ele não culpa. Mas ele não inocenta aquele que tem culpa. A não ser pelas vias do arrependimento. Porque aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Nesse momento eu quero convidar os irmãos para nos colocarmos em pé. Glória a Deus. A nossa conversa hoje aqui com Deus, ou melhor, a conversa de Deus hoje conosco foi muito íntima, né? É fórum íntimo. Diga assim, essa palavra não foi para você não. Fala para quem está do teu lado, essa palavra não foi para você não. Diga assim, essa palavra foi para mim. Tem alguém que não disse, eu quero que você diga. Diga, essa palavra não foi para você não, foi para mim. Diga, Deus falou, foi comigo. Você ouviu a voz de Deus nessa noite? Escute o conselho de Deus para a tua vida. O que está acontecendo à sua volta? A atitude das pessoas, as ações das pessoas, não pode atrapalhar a tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus. Porque tudo que o inimigo quer é afetar você, é prejudicar você, é tocar em você. Ele quer macular a tua vida, ele quer tirar você do foco. Mas você sabe que você tem um compromisso com Deus que te chama. É com Ele que você vai prestar conta. Amado Deus e bendito Pai, Tua palavra é poderosa, Senhor. Tua palavra é profundamente tremenda e maravilhosa. E ela vem e faz o que lhe apraz. E a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. E eu te peço, Pai Santo, por favor, tenha misericórdia de nós. Porque nós somos tão falhos, ó Deus, nós somos pecadores.
apóstolo Paulo, batendo no peito, disse: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, ele escreve nas suas epístolas: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior dos pecadores. Abraão disse: eu me arrependo do pó e na cinza. Oh meu Deus, o próprio Moisés disse: Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Jeremias disse: eu não consigo, eu sou uma criança. Isaías reconheceu a sua pecaminosidade, dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas mesmo assim, Pai Santo, o Senhor, depois destas confissões, capacitou esses homens a serem usados pelo Senhor poderosamente. Meu Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que somos meros homens, ó Pai, dotados de todas as falibilidades, meu Deus, e naturalmente somos capazes, ó Deus, de abundantemente frutificarmos pecaminosamente, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas temos também a consciência de que somos chamados para frutificarmos pelo Teu Espírito. E agora, Pai Santo, rogamos pela Tua misericórdia e pela manifestação do Teu poder, meu Deus, porque está escrito que se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, nós viveremos. Que o Teu Espírito nos mortifique, que o Teu Espírito faça com que a nossa natureza pecaminosa, que o Teu Espírito faça com que nossas desvirtudes desapareçam, para que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, nos dá foco, nos dá mais fé, nos dá mais resiliência, para que possamos Te servir com denodo, com galhardia, meu Deus, até que Tu venhas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a corrermos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Segura com a Tua mão a nossa mão, porque a Tua destra de justiça nos ajuda a caminhar. Orei que alabe assuri me cantarai decou manaios. Onde houver uma pessoa agora, Pai, quer seja aqui no templo ou nos seus lares, nos ouvindo pela internet, que o Senhor possa visitar agora, Pai, e que haja um conserto, que haja uma aliança, que haja um levantar, que haja um avivamento, que haja uma nova postura, uma nova vida, para engrandecimento e glorificação do Teu nome. Nos ajude, Pai, para a glória do Teu nome oramos. No nome do Seu amado Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. A igreja diz amém. Bata no peito e diga comigo: já estou crucificado com Cristo, mas vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. A igreja toma assento por um momento, anúncios. Glória a Deus.